Bom dia, meu povinho do 7º ano. Continuando nossos domínios brasileiros, parte 2, porque semana passada nós falamos sobre o domínio amazônico, sobre o domínio atlântico, do Cerrado e da Caatinga. Então, hoje nós vamos finalizar falando aí das araucárias, das pradarias, dos manguezais, para a gente finalizar os nossos domínios brasileiros, tá bom? Nossos biomas. Então, paramos lá na 198, tá bom? Vamos falar sobre os pampas. Pampas, lá na região sul. Então, vamos lá. O domínio das pradarias é formado por campos localizados no sul do Brasil. O domínio das pradarias é composto principalmente do bioma tipo pradaria, que nessa região recebe o nome de pampas ou campos sulinos. Esse domínio ocupa cerca de 2% do território brasileiro e localiza-se no sul do país, lá no Rio Grande do Sul. Principais características do Pampa: clima com temperaturas amenas e estações bem definidas, chuvas, embora não tão abundantes como nas florestas, estão distribuídas ao longo do ano e não há períodos longos de seca. O solo é fértil, por isso a região é muito utilizada para a agricultura. Vegetação com predomínio composto de gramíneas, arbustos de pequeno porte e esparsos, né? Um aqui, outro lá. Nos campos podem ocorrer matas ciliares, aquelas matas que ficam assim, ao redor dos rios, né? Ou seja, a vegetação ao longo das margens dos rios e pequenos trechos de mata isolada chamados de capões. A luminosidade e os ventos influenciam a vegetação. Então, pradaria é a mesma coisa que campos sulinos e mesma coisa que pampa, tá bom? Nas proximidades do litoral, a paisagem dos pampas é marcada por regiões alagadas e com densa vegetação de plantas aquáticas. Essas áreas são chamadas de banhado. Nelas são encontrados diferentes animais. Os banhados são muito importantes para inúmeras aves aquáticas e migratórias que ali se alimentam e se reproduzem. Então, como o nome já diz, né? Campo, parece um campo mesmo de futebol, né? As pradarias. Então, tem árvores? Tem, mas é uma aqui, outra ali. Não é muitas árvores bem perto uma das outras como na floresta, são mais espaçadas. Impactos ambientais do Pampa. Grande parte dos Pampas está devastada. Todos os biomas, né? A gente já viu até agora, todos estão muito devastados. Mais de 50% de sua paisagem natural já foi modificada, dando lugar principalmente à agricultura, legal, né? A agricultura e a pastos para a pecuária. Então, os pampas eles são muito utilizados para isso, né? Agricultura e pecuária. Por isso que eles cada vez mais estão sendo muito devastados e sua vegetação substituída por outras vegetações, né? Por vegetação exótica, que é aquela que está ali para ser reflorestada, né? Replantada, não é nativa. Nesses pastos, o capim nativo é substituído por capim exótico, isto é, que não é o natural daquela região, de outra região. Além disso, a criação de animais prejudica o solo, compactando-o. A intensa atividade agrícola, especialmente arroz, milho, trigo e soja, também contribui para esse processo de degradação, promovendo o desgaste do solo. Então, vimos aí mais um domínio, né? Bioma, né? O Pampa, que são as pradarias, né? Campos sulinos, são muito utilizados para pastagem de animais e agricultura e são localizados no sul do país. Então, quando falar de pampa, pradaria ou campos sulino, já remete aí somente à região sul do nosso Brasil. Vamos agora para o domínio das araucárias. Vamos lá, o domínio das araucárias está localizado entre o sul paulista e o norte
gaúcho. A gente continua aí na região sul. Vamos lá. Domínio das araucárias situa-se nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Pega toda a região sul, mais um pedacinho do sudeste aí que é São Paulo. O principal bioma desse domínio é a Mata das Araucárias, é um tipo de floresta, tá bom? É um tipo de floresta úmido, mas com temperaturas mais baixas que as florestas tropicais. Floresta tropical, né? Bem quente. Características dessa região aí da Mata das Araucárias. Clima ameno, com temperaturas moderadas e grande quantidade de chuvas, que são bem distribuídas ao longo do ano. Solo em geral é fértil e profundo, sustentam árvores altas. Vegetação composta predominantemente pelas araucárias ou pinheiros, são os pinheiros, tá? A gente chama essas árvores que são os pinheiros, tipo o pinheiro de Natal, né? De araucárias. Essa é uma árvore de grande porte que se ramifica apenas no topo. Suas sementes, os pinhões, são consumidas por muitos animais do ecossistema e também fazem parte da alimentação humana. A gente está falando pinheiro, né? Não é aquele típico pinheiro de Natal, não, gente. É o nome mesmo que é dessa espécie aí. Parece, né? Mas não é aquele pinheiro de Natal, não. A floresta apresenta 3 estrados definidos, né? Vamos dizer assim, 3 níveis de árvores, né? Estrado é a parte de cima da árvore. A mais alta é formada principalmente pelas copas das araucárias, que filtram grande parte da luz. O segundo estrato é denso e formado principalmente por arbustos. E o estrato mais baixo é formado por plantas rasteiras. Então, essa floresta das araucárias aí tem bastante diversidade também, mas a tropical é muito mais, né? Possui muito mais espécies diversificadas do que a Mata das Araucárias, tá bom? Então, Mata das Araucárias, região sul. E lembrem, é dos pinheiros, e os pinheiros dão fruto que a gente chama de pinhão, que é muito utilizado aí na alimentação dos animais e das pessoas mesmo. Elas que descascam, botam para cozinhar, alguma coisa assim. Aí elas comem esse pinhão aí. Pantanal, vamos agora para o Pantanal, ambiente caracterizado por alagamentos periódicos. Pantanal é uma grande planície inundável e ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além do Brasil, o Pantanal estende-se pelo Paraguai e Bolívia. Trata-se de uma região de transição com característica dos domínios amazônico e do cerrado. Características aí do Pantanal mato-grossense. Clima marcado por verões úmidos e quentes e invernos secos e frios. Típico alagamento periódico dos rios, que está relacionado ao clima e à baixa inclinação da região pantaneira. Há 2 períodos evidentes que caracterizam o alagamento periódico, o das cheias e o das vazantes. Então, o Pantanal ele é caracterizado, né, por períodos, né? Ora alagadiço, ora, né, seco. E aí, mais localizados mesmo lá nos estados do Centro-Oeste. O solo é pouco permeável, com excesso de água e baixa fertilidade. Nas épocas de seca, o solo torna-se mais fértil. A biodiversidade é rica e as principais atividades humanas no Pantanal são a pecuária, a pesca, o turismo, a mineração e a agricultura. Muitas vezes essas atividades são realizadas de maneira ilegal e descontrolada, provocando a degradação desse ambiente. Lá no Pantanal também tem 3 tipos de lugares, se não me engano, que eles chamam, que é Igapó, Várzea e Terra Firme. Terra Firme é aquele lugar que ele não é inundado. Igapó é aquele lugar que é inundado permanentemente. E a várzea, ele é inundado somente nos períodos de cheia. E não esquecendo, o Pantanal, ele fica, né, alagado por ocasião da cheia dos
rios, não tem nada a ver com mar, tá bom? Então, Pantanal, ele se inunda por ocasião, né, por causa da cheia dos rios. Aí embaixo está mostrando para vocês duas partes aí, a parte da cheia e a parte da vazante, né, de quando a água reduz. Então, quando os rios enchem, as chuvas são contínuas e aí transbordam e aí fazem aí esse alagamento aí. E os peixes ficam para lá, para cá, ficam voando, ficam nadando, aí peixe voador é bom, né? Ficam nadando aí, bastante espaço para eles nadarem. Porém, quando seca, né, os pastos, a água retorna, fica os peixes tudo aí preso em lagoas, né, ótimos, né, vão servir de alimentos para as aves aí e outros animais. Então, elas adoram aí quando a água recua, né, dos rios e os peixes ficam tudo retidos ali em pequenos lagos. E aí, meu filho, não tem como fugir não, vai ser comido mesmo. Vai ser pescado. Vamos para os ecossistemas aquáticos. O Brasil apresenta abundância de reservatórios de água e, consequentemente, muitos tipos de ecossistema aquático. De maneira geral e simplificada, os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou salgada. Os de água doce costumam ser classificados em dois grupos, de acordo com a existência de movimento das águas. Ecossistema de água corrente, aquela água que vai andando, né? Rios e córregos. E o ecossistema de água parada, fica paradinho ali, não tem corrente, digamos, né? São os lagos, lagoas, açudes e reservatórios artificiais, são as represas. Os de água salgada correspondem os mares, oceanos e constituem o maior de todos os ambientes do planeta, pois ocupam mais de 70% da superfície terrestre. Então, nossos ecossistemas aquáticos aí podem ser doce ou salgado, a maioria salgado. E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre os manguezais, tá bom? Manguezais que ficam situadas na vegetação litorânea, né? Perto de praias. Nas regiões tropicais do planeta, em algumas áreas de transição entre ecossistemas terrestres e marinhos, encontramos os manguezais. Nesses ambientes, há grande abundância de seres vivos. No Brasil, os manguezais são encontrados no Amapá, do Amapá a Santa Catarina, então lá da região norte até a região sul, podendo ser incluído entre os ambientes naturais mais produtivos do nosso país. O manguezal é um ecossistema alagadiço com solo de lama. É inundado 2 vezes ao dia durante as marés cheias e sofre grande influência da água doce dos rios. Então, diferentemente do Pantanal, que é água dos rios, que o inunda, no manguezal, água dos mares, tá bom? A água nos manguezais é salobra. A água salobra é aquela nem salgada nem doce, né? Ela é menos salgada que a salgada e menos doce que a doce. Calma aí que eu me enrolei. Ela não é nem doce nem salgada, né? Ó, menos salgada que a água dos oceanos e mais salgada que a água dos rios. Ah, tá, menos salgada, tudo salgado, menos doce, mais doce. Então, ela é menos salgada, tá bom? Do que a água dos mares e oceanos e mais salgada que a água doce, que é a água dos lagos. Deu pra entender, né? Não é doce nem salgada, gente, fica aí no meio termo. As árvores do manguezal são dotadas de adaptações que lhe permitem se fixar no solo mole desses ambientes. Algumas espécies possuem adaptações que possibilitam a sobrevivência no solo pobre em gás oxigênio. Se lembra daquelas raízes respiratórias que a gente viu lá quando a gente está falando de raízes? Aqueles catoquinhos que ficam tudo para cima? Então, adaptação de árvores que vivem no manguezal. As suas raízes ficam para fora, né? Raízes respiratórias. Muitas famílias que habitam a região litorânea, próxima aos manguezais, sobrevivem do extrativismo de animais desse ecossistema, como mariscos e caranguejos, porque no manguezal, né, é o berçário para esses bichinhos, né, para esses animais. Então tem muito crustáceos ali.
Os troncos das árvores dos manguezais também são muitas vezes utilizados para a construção de casas, extração de lenha e carvão. E aí você pode ver também, né, essas raízes, né, escoras, que a gente também viu, adaptação aí para ela se fixar melhor nesse solo de lama, que não é um solo firme. Então, as plantinhas próprias criam adaptações para sua sobrevivência ali naquele local. Então, meu povo, hoje a gente terminou de falar o restante dos domínios brasileiros que a gente começou semana passada. Então, quarta-feira que vem, a gente... Quarta? Vou ver se é quarta ou quinta, eu aviso pra vocês. Melhor, de repente, na quinta, né? Que aí a gente faz exercício hoje, quinta, e faz mais exercício na quarta. Eu aviso pra vocês, vamos pensar. Qualquer coisa vocês avisem aí quando vocês acham melhor, qual dia? Quarta-feira que vem ou quinta-feira que vem, tá bom? Pra gente fazer a nossa avaliação. Então, estudem a parte lá de ecologia, tá bom? Mutualismo, parasitismo e essa parte aí dos biomas, dos domínios. Então, a gente vai fazer exercício, vamos falar no Meet, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até mais.